atualizações contratuais e também de especulações no Goiás. No vídeo de hoje eu quero responder a pergunta que vi alguns de vocês fazendo sobre o volante Felipe Ferreira. Ele ainda pertence ao Goiás? Até quando vai esse contrato? Também essa negociação com o Sport? Será que ele pode voltar? Quero explicar certinho a situação desse camarada. Da mesma forma sobre outros dois nomes e atualizações, tanto em relação ao atacante Moisés do Fortaleza, que já sim foi procurado pelo Goiás em pelo menos 2 oportunidades nos últimos anos, e do Pedro Rocha. O Lucas Andrino acabou revelando, tá, se houve ou não esta consulta por parte da diretoria do Goiás, qual o salário, será que vale a pena, algumas atualizações também do André Rodrigues, que quero repassar e comentar aqui com vocês, fechado? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes com os trechos mais curtos de cada um dos conteúdos que gravamos aqui no canal e no máximo 4, 5 minutos direto ao assunto, o link logo aqui abaixo na descrição. Para você apostar nesse jogaço de quinta-feira entre Cuiabá e Goiás, é na Pix Brasil, onde você ganha R$20 de graça. Esse bônus de boas-vindas para começar a palpitar. Como, por exemplo, uma vitória do Goiás fora de casa está pagando 3,57 a cada real apostado na Pix Brasil, um empate a 3,25, uma vitória do Cuiabá em casa 2,01. As outras partidas também, como o Ceará e CRB, vitória do Ceará em casa pagando 1,91, vitória do São Paulo contra o Águia a 1,08, vitória do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão a 1,47 e o empate entre Criciúma e Bahia 3,19. Essas e todas as outras odds, tá, tanto para esse jogo na Copa do Brasil, quanto também segunda-feira entre Avaí e Goiás, você encontra na Pix Brasil, com seu depósito a partir de R$1 via Pix sem burocracia. É uma plataforma que eu recomendo para todos vocês, o link no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar um pouco mais sobre um atacante que teve o seu nome especulado pelos torcedores nos últimos dias, que é o ponta esquerda, ponta direita Moisés. Ele que voltou para o Fortaleza nesta atual temporada, 27 anos de idade, um contrato até o final da temporada de 2028 e já soma 6 gols e 4 assistências nesta temporada. Uma atualização do André Rodrigues, um abraço aí para o André, que respondendo às perguntas de alguns torcedores, revelou em contato com o Lucas Andrino que nesta temporada o Goiás não fez nenhuma consulta para contar com o futebol do Moisés, algo natural, tá? Até porque ele acabou de chegar de volta, né, no Fortaleza, após ser negociado com o Cruz Azul do México na temporada passada. Foram só 19 jogos na América Central e acabou retornando, tá, agora para o futebol brasileiro. A operação girou aí na casa mais ou menos de 3.800.000 dólares, então estamos falando de um jogador muito caro, tá? Se a gente converter aí, Fortaleza, que tinha uma dívida ainda lá do Cruz Azul, nesta mesma transação, acabou ficando no total 2 milhões de dólares, né? Ou seja, 10 milhões de reais parcelados em 10 anos. Fica aí uma boa motivação para o Goiás, que dá assim para você contratar bons jogadores, fazendo bons negócios, tá? Pode ser um valor alto, 10 milhões de reais, mas você pode parcelar essa quantia também, né? Você pode trocar jogadores, enfim, contratando direito, é óbvio que o resultado ele virá dentro de campo também. O Fortaleza é um excelente exemplo disso, tá? Mas o Lucas Andrino acabou revelando que não houve consulta para o Moisés. Porém, o Moisés já foi sim procurado pelo Goiás, em pelo menos 2 oportunidades, tá? Isso aconteceu a primeira vez em 2021, ali no finalzinho do ano. Para quem não lembra, tá? O Moisés ele começou até, digamos, velho, né? Entre aspas aí no futebol. A primeira equipe profissional dele foi o Ercílio Luz, lá em Santa Catarina, em 2019. Ou seja, naquela época o jogador ele já tinha 23 para 24 anos de idade quando começou no profissional. Destaca pelo Brusque, onde foi campeão, se eu não estiver enganado, da Série D em 2019. No Concórdia, um bom campeonato catarinense em 2020, faz uma excelente Série B pela Ponte Preta. Acho que vocês vão se lembrar, foram 6 gols marcados em 35 jogos. Naquele momento, houve sim uma procura oficial do Goiás, tá, para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Acabou que chegou em 2021, melhor dizendo, foram 13 gols, tá, pela Ponte Preta em 53 jogos. Ele já tinha se destacado na Série B de 2020, mas 2022 acabou chamando a atenção do Fortaleza, que contratou o jogador. No ano passado, o Moisés também foi consultado pela diretoria do Goiás antes do início do Campeonato Brasileiro, mas somente uma consulta, tá? Não houve proposta oficial ou algo nesse sentido, até porque já era um jogador muito caro, tanto é que foi negociado por quase 20 milhões de reais, né, no geral, para o futebol mexicano. Então, nesse momento não há procura, mas um jogador que já foi sim consultado
nos últimos anos. Muito bom jogador, tá? O Moisés, que tem muita velocidade, um drible curto, em alguns aspectos até se assemelha ao Michael nesse quesito. 27 anos, ainda tem muita linha para queimar. Se não der para esse ano, por que não? Ficar atento nas próximas temporadas. Um jogador que tem contrato até dezembro de 2028 lá no Fortaleza, tá? Um outro jogador também do Fortaleza que teve o seu nome vinculado ao Goiás é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha já mais rodado no futebol brasileiro, tem 29 anos, ex-Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Atlético Paranaense. Nesta temporada, são 13 jogos e 5 assistências. Tá? O André Rodrigues também trouxe uma atualização que não houve proposta oficial do Goiás. Em consulta aí com o Lucas Andrino, esta informação inicial de interesse do Goiás no último dia da janela de transferências, está lá no dia 19, foi confirmada pelo Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Pode ter acontecido uma sondagem? Pode sim, com certeza, tá? Não seria nenhum absurdo, mas pela falta de tempo também, geralmente os dirigentes eles não costumam afirmar também todo tipo de procura, todo tipo de consulta, tá? Então o Pedro Rocha, ele é uma opção, tá? Para metade do ano. É um jogador caro, obviamente, tá? Vou até pegar aqui o contrato dele lá no Fortaleza, vai até dezembro agora de 2024, com opção de renovação, tá? Para a temporada que vem. Deve receber na faixa de uns 250 até uns 350 mil reais tranquilamente no Leão do PC. Pode ser uma alternativa para o mês de julho, né, até porque não vem jogando com muita frequência. Ele foi titular a última vez no dia 19 de abril contra o Altos na Copa do Nordeste e jogou mais 30 minutos contra o Nacional Potosí na Sul-Americana. Ficou no banco de reservas contra o Boca Juniors, mas só participou de 13 jogos com 5 assistências no ano. Também não está, digamos, de uma fase muito querida pelo torcedor. Seria uma contratação, né, até colocando dentro daquela lista de talvez, já pensando nas próximas temporadas, um ativo para o clube, um jogador que tem linha para queimar tranquilamente, em alto nível aqui no Brasil por mais 4, 5 temporadas, tranquilamente, e visando o ano que vem, tá? Por que não? Uma pequena compensação financeira, um esforço na parte salarial. Obviamente ainda tem mercado na Série A do Brasileirão, se ele não realizar esses 8 jogos do Campeonato Brasileiro, o que nesse momento é o mais provável, tá? Até porque até aqui no Brasileirão Pedro Rocha não entrou em campo nenhuma vez, ele ainda pode se mudar, tá, para outro clube da Série A. Mas se já atingir essa marca pelo Fortaleza até o dia 10 de julho, quando reabre a janela, pode ser uma alternativa, por exemplo, para a Série B do Campeonato Brasileiro ou até mesmo para clubes da Arábia Saudita, que já fizeram uma consulta para o jogador nesta temporada. Também gosto muito do Pedro Rocha, jogador de muita mobilidade, velocidade, pode não viver uma fase excelente. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Pedro Rocha no Brasileirão de 2022, onde ele começa bem, inclusive, a sua caminhada pelo Fortaleza, mas acabou tendo uma queda. No ano passado teve uma grave lesão, só entrou em campo 12 vezes, mas naquele primeiro momento, né, que ele volta para o Fortaleza, ele marcou 3 gols e deu 4 assistências, tá, em 13 jogos, e olha que não vivia uma fase boa anteriormente no Atlético Paranaense. Revelado pela Juventus, né, da capital paulista, passa no Grêmio com muito destaque ali entre 2015 e 2017, futebol da Rússia também no Spartak Moscou, Cruzeiro, Flamengo, Atlético Paranaense, sem grande brilho e agora tentando retomar o seu futebol no Fortaleza. Não é nenhum grande craque, tá, do futebol brasileiro, mas para uma Série B seria um jogador obviamente excelente e até mesmo pensando nos próximos anos. Tá, independente se o Goiás subiu ou não nessa temporada, é bom você ter jogadores diferenciados dentro do elenco, jogadores de um nível técnico interessante, para você contar com a base também. Então, dentro desse tipo de raciocínio, eu acho que faz mais sentido o Goiás, que tem uma grana em caixa para metade do ano, contratar jogadores de um calibre acima. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. E para completar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar também sobre o volante Felipe Ferreira. Vi alguns de vocês questionando, um cara que vem chamando a atenção nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Por onde passou sempre foi um bom jogador, mas aqui no Goiás parecia estar numa preguiça danada, né? O Felipe pertence ao Goiás ainda, e pelo que eu pude apurar, não, tá? Ele rescindiu o seu contrato no Goiás e assinou com o Sport em definitivo para essa temporada de 2024. No final do ano passado, a antiga diretoria do Goiás até trabalhava com a possibilidade de retorno, tá, do Felipe Ferreira, do Ian Souto, do Nathan Melo, que acabaram de fato retornando após a disputa da Série B, mas o Felipe Ferreira
Não. O contrato dele no Goiás, ele já ia até o final de 2024 agora. Tá? Então ele chegou no começo do ano passado com esse vínculo de 2 temporadas. No ano passado foi sim emprestado ao Sport, onde o Goiás pagava parte do salário e o Sport o restante. E nesta temporada, não. O Goiás rescindiu, acabou se livrando de um custo, né? E o Sport assinou em definitivo essa renovação com o jogador, mas ele pertence agora ao Leão da Ilha do Retiro e não mais ao Goiás. Então, quando enfrentar o Goiás, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o Felipe Ferreira pode jogar normalmente. Um jogador que eu acho sim muito interessante. Até no ano passado eu falava, né, nos meus comentários, que seria um jogador importante, tá, para o Goiás em uma Série B de Campeonato Brasileiro. Tem futebol para isso, mas como eu falei, dos 17 jogos que ele realizou pelo Goiás no ano passado, marcou aquele golaço de falta contra o Vila, deu uma assistência também. Se eu não estiver enganado, essa assistência foi contra o Cuiabá na Copa Verde, mas na Série A não jogou nenhuma vez, tá, com a camisa do Goiás e acabou se mudando para o Sport. Com 15 jogos, sendo titular absoluto, uma boa campanha na reta final da Série B. Até aqui soma 26 partidas e uma assistência, vem sendo um jogador importante, titular, também com muita regularidade, tem 30 anos de idade, mas como eu falei, aqui no Goiás ele sempre parecia muito pesado, pouco interessado, tá, tanto no clube quanto em melhorar essa parte física e com alguns problemas, tá, extracampo também, que não cabe aqui citar no vídeo. Então o jogador, vamos colocar assim, tá, não aprontou nada, mas não estava com a cabeça aqui no Goiás, não estava satisfeito. Aí quando é assim, cara, não adianta, tá, isso em qualquer profissão. Gosto muito do Felipe, acho que tem bola pra caramba em uma realidade de Série B do Campeonato Brasileiro, até mesmo na Série A, jogou bem pelo Fortaleza 2019, 2020, mas já teve uma queda em 2022. Conseguiu se recuperar lá no Sport também, mas foi uma decepção, até porque quando ele foi contratado no ano passado, eu colocava assim como um titular absoluto, não só em 2023, mas também para esse ano. Faz parte, não pertence mais ao Goiás, então qualquer dúvida relacionada a esse assunto, jogador que não está mais emprestado, e sim que pertence ao Sport nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre o Felipe. Na minha opinião, foi sim uma decepção, né? Acabou não engatando com a camisa do Goiás e agora fazendo-se uma boa campanha lá em Recife. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e o link da Pix Brasil para você apostar nos jogos entre Cuiabá e Goiás, Avaí e Goiás também na próxima semana, tendo R$20 de bônus gratuitos, né? Conheça a plataforma da Pix Brasil, o link no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!